Olá, amigas e amigos do Lar de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais esta reflexão do Evangelho, para que possamos nos sintonizar com a luz que nos governa e sermos auxiliados na compreensão. Vamos deixando de lado todas as preocupações e agitações que possam estar tirando nossa tranquilidade. Que possamos chegar em pensamento ao nosso Pai, Criador de todos nós, fonte eterna de amor e luz, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, e às equipes espirituais de nossa abençoada casa, para agradecer por mais esse dia de vida terrena, abençoada oportunidade de correção e evolução, pelo amparo, proteção, carinho e cuidado para com todos nós. Roguemos ao alto que nos auxilie no estudo e nos fortaleça em coragem e determinação para que possamos colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje encontra-se no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A lição é de número 79, denominada A Cada Um. Essa lição é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, atribuído a Lucas, o médico que acompanhou Paulo de Tarso, tornando-se seu discípulo. Os Atos dos Apóstolos afigura-se como continuação do Evangelho escrito por Lucas. Enquanto o Evangelho relata o caminho de Jesus, o livro dos Atos apresenta o caminho da comunidade cristã, que sucedeu o Mestre com o fim de testemunhar corajosamente a verdade, a palavra libertadora. Esse capítulo retrata algumas das viagens missionárias de Paulo de Tarso, acompanhado de Barnabé, para anunciar o Evangelho de Jesus pela região da Galácia, onde hoje encontra-se estabelecido o país da Turquia. Depois de conseguirem escapar de uma ferrenha perseguição em Icônio, Paulo e Barnabé dirigem-se para a cidade de Listra, local onde foi curado um paralítico de nascença. Durante seu discurso evangelizador, Paulo notou que esse homem o escutava atentamente e que tinha fé suficiente para ser curado. Percebendo isso, Paulo disse em alta voz: levante-se direito sobre os seus pés. O homem, assim, deu um salto e começou a andar. Veja que, tal como Jesus já havia dito em outras passagens, não foi Paulo quem o curou, mas sua fé. Por causa dessa cura, os habitantes de Listra pensaram que Paulo e Barnabé fossem a encarnação dos deuses pagãos Mercúrio e Júpiter. Começaram então a lhes oferecer animais em sacrifício. Naquela época, muitos povos criam em vários deuses, personificavam esses deuses e ofereciam sacrifícios acreditando que esses atos selvagens os agradavam. Vendo isso, Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão como forma de chamar atenção para o fato de serem seres humanos tal como eles, e que somente havia um único Deus, o Criador do planeta e de tudo que nele existe, dotado de amor supremo e que por isso
não se felicita com sacrifícios dessa ordem. Assim é que, com muita dificuldade, impediram que a multidão lhes oferecesse sacrifícios de adoração. Sobre o sentido e o alcance da verdadeira cura é que Emmanuel discorre, valendo-se do contido no versículo 10 do capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, que se encontra assim escrito: levanta-te direito sobre os teus pés. Emmanuel começa chamando a atenção sobre a nossa limitada visão da vida. De fato, não raro, percorremos nossa existência sem maiores reflexões sobre o verdadeiro sentido da vida. De onde viemos? Qual é o propósito de aqui estarmos? Para onde iremos quando nosso corpo físico sucumbir ao tempo? Diz ele: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. A pergunta que se faz é por que a maioria de nós tem tamanha deficiência de visão? Por que ainda a maioria de nós não consegue enxergar a enfermidade espiritual decorrente dos maus pensamentos e do coração petrificado? Como ainda estamos muito apegados à matéria grosseira, acostumados a crer somente no que nos é possível tatear, ignoramos ou esquecemos-nos que por trás do corpo físico há uma consciência que pulsa, uma alma, um espírito, que pré-existe e subsiste ao veículo carnal. Ignoramos ou esquecemos-nos da causa, da origem dos males físicos que, se não tratados adequadamente, continuarão promovendo desajustes de várias ordens. Aliás, lembremos de Tomé, que somente creu na imortalidade da alma quando viu e pôde tocar em Jesus Cristo ressuscitado, materializado. Continua Emmanuel advertindo: onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Emmanuel quer dizer que poucos de nós tomamos contato com a nossa desarmonia espiritual, o que nos dificulta conhecer os caminhos do necessário ajuste. Isso ocorre porque ainda são tímidas as virtudes que nos permitem conhecer. Humildade, sinceridade e boa vontade são imprescindíveis.
Conforme nossas virtudes são buriladas, melhor contato temos com nossa essência, o que nos permite saber o que corrigir e como proceder a essa retificação de alma. Aliás, Santo Agostinho, indagado por Allan Kardec sobre o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, respondeu: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Livro dos Espíritos, questão de número 919. Complementa Emmanuel. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Ou seja, a cura do corpo físico pode ser um simples e curto alívio, caso não tratemos com cuidado e zelo da cura do corpo espiritual. É o que acontece com aqueles que nos primeiros sinais de melhora do salutar tratamento espiritual se esquecem de manter o pensamento elevado, de servir e amar o próximo, de fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Aqueles que, mesmo sendo atendidos pela misericórdia divina, continuam habitando os baixos campos vibracionais da incompreensão, da intolerância, do ódio, da vingança, da maledicência, da inveja, do orgulho, do egoísmo, fazendo com que os centros vitais e as células espirituais voltem a se desajustar. Ignoramos ou esquecemos que a grande maioria dos males físicos refletem os desequilíbrios do espírito. Por isso, finaliza Emmanuel com mais uma advertência. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjos que lhe não pertencem. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. É o que a doutrina espírita nos esclarece. É da lei imutável o progresso constante de nosso espírito, que, não obstante conte sempre com o auxílio e estímulo do alto, exige renúncias pessoais. É a chamada reforma íntima, a melhoria espiritual que devemos perseguir durante nossas jornadas. Missão que não conta com privilégios, cuja perfeição é conquistada com muito trabalho, com o esforço individual de cada um de nós. Portanto, não nos iludamos. Nenhum de nós é escolhido para ser anjo. Não há eleitos.
As qualidades de um espírito dessa envergadura devem ser querida e buscada incessantemente. Todos, sem exceção, em igualdade de condições. Daí o sentido e alcance da justiça divina, coroada pelo infinito amor e bondade daquele que nos criou simples e ignorantes e aguarda pacientemente nossa ascensão. E para que esse caminho seja menos espinhoso, necessitamos do socorro do Evangelho de Jesus. Não à toa, expressa Emmanuel que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Que a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus estejam presentes em nossas vidas cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus. Assim, encerrada a reflexão evangélica, e como forma de agradecimento ao alto, aproveitemos a oportunidade para servir, emitindo nosso amor à nossa família universal. Vibremos, então, pelo nosso querido planeta Terra, casa abençoada que nos acolhe como lar e nos permite evoluir em direção ao Pai. Que nesse momento uma intensa luz de amor possa envolver a mente e os corações espirituais de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que habitam este orbe e as regiões que o circundam, fazendo florescer sentimentos de fraternidade e solidariedade. Que uma poderosa e intensa luz envolva a todos, favorecendo a boa saúde mental, espiritual e física de nossos irmãos. Que o Evangelho de Jesus permeie todos os lares e instituições, levando conforto, serenidade e confiança. Que os desamparados deste mundo encontrem o auxílio sincero e amoroso. Que os trabalhadores do bem das duas esferas possam ser fortalecidos e amparados, renovando a boa vontade e a perseverança no caminho redentor. Que as casas religiosas sejam a luz que esclarece, ampara e edifica. Que os nossos lares, em particular, recebam a visita do Mestre e que a sua luz transborde por portas e janelas, favorecendo todos os seus moradores e a vizinhança. E que cada um de nós continue perseverante na seara divina, servindo e amando. Que assim seja, graças a Deus.